Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do Residência Pedagógica para quem tem interesse em prestar o exame do COLUNE, né, o Colégio Federal que está dentro da Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Natália e hoje eu vou dar sequência a um desses vídeos intitulado Relações Ecológicas Harmônicas, onde a gente vai resolver, né, algumas questões, mas vamos só dar uma geral, né, a respeito de relações ecológicas. Relações ecológicas, elas são relações que ocorrem entre indivíduos. E ela pode ser uma relação ecológica interespecífica entre indivíduos da mesma espécie, né? Eles se relacionam, indivíduos, como por exemplo uma colônia, né? Onde a gente tem uma colônia de abelhas aí nessa imagem ilustrando, onde as abelhas elas se relacionam entre si, né? Indivíduos da mesma espécie, ou uma relação ecológica interespecífica, como é a relação de indivíduos de espécies diferentes. Um exemplo, o leão se relacionando com a zebra. Então, aí entra um outro termo, seria uma relação interespecífica desarmônica. Por quê? Porque o leão, ele preda a zebra, né? Ele vai consumi-la. E isso vai acarretar, então, um prejuízo para um dos indivíduos, que no caso é a zebra. Mas, em contrapartida, que é o nosso tema hoje, a gente tem as relações ecológicas harmônicas. Essa pode ser também intraespecífica ou interespecífica. E elas não acarretam prejuízo a nenhum dos indivíduos envolvidos. Então, agora a gente vai começar a fazer algumas questões, né? Questão número 1. A Baixada Maranhense é formada por planícies baixas que alagam no período das chuvas, criando enormes lagoas. As principais atividades econômicas da área apoiam-se nos recursos pesqueiros abundantes nos lagos, nos rios da região e na pecuária extensiva. Neste setor, a maior concentração de gado é empregada na bubalicultura, em razão de os búfalos serem os animais mais bem adaptados às condições da região. Na região da Baixada Maranhense, os búfalos alimentam-se de partes das plantas, não chegando a matá-las. Esta é uma importante relação ecológica, visto que ao comer planta, os animais assimilam a energia captada da luz, que é transferida aos demais níveis tróficos. Em contrapartida, há pássaros, normalmente pequenas garças, que se alimentam de carrapatos e outros parasitas, que vivem no dorso dos búfalos. Com isso, livrando o animal desses hóspedes indesejáveis. Os tipos de relações ecológicas entre os búfalos e as plantas, de um lado, e entre as garças e o búfalo de outro, são respectivamente chamados de... Então, ó, eles querem saber essa relação búfalo e planta, né? Onde o búfalo se alimenta de uma planta, porque a planta ela fez fotossíntese, né? Então, ela mesmo formou, né, sua própria energia. O búfalo vai se alimentar dessa planta para poder, né, adquirir também essa energia que ela produziu. Então, isso seria uma herbivoria, né? Quando um organismo um organismo animal, né, ele consome uma espécie aí do reino vegetal, ele podendo matá-la ou não. Mas aí ressalta, né, que não ocorre a morte da planta, ela permanece viva. E vamos lá, então, o próximo seria a relação do búfalo com as garças. Então, enquanto o búfalo está ali se alimentando da planta, as garças, elas estão consumindo os carrapatos, né, que estão no búfalo. A garça, ela está predando esse carrapato. Então, isso está sendo bom, né, para os búfalos. Porque o carrapato não é um parasita, ele vai ali tirando o sangue, né, que tem nutriente desse búfalo. Então, elas estão limpando, né, de certa forma, os búfalos. Então, isso é uma proto-cooperação. Porque, assim como elas estão ajudando os búfalos, o búfalo também está fornecendo, né, esse alimento, está permitindo com que ela consuma esses carrapatos, né, como fonte de alimento. Então, está nutrindo as garças desse consumo. Então, é uma proto-cooperação, em que, né, dois indivíduos eles cooperam entre si. Então, a resposta correta é a da alternativa D. Herbivoria no primeiro caso e protocooperação no segundo. Questão 2, colune. Leia o texto a seguir e responda a seguinte questão. Que tal uma salamandra com endossimbiose? Sabe quando você está parado no sol e alguém diz a você, está fazendo fotossíntese? Bom, naturalmente você ri porque animais vertebrados, e você é um deles, não fazem fotossíntese. Ou será que fazem?
O pesquisador Ryan Kearney, da Universidade de Dalhousie, em Halifax, Nova Escócia, no Canadá, estudando salamandras, observou que a coloração típica de Ambystoma maculatum, a salamandra solar, ou salamandra manchada, presente desde a fase embrionária, essa coloração, tá, gente? Na verdade, está literalmente dentro dos embriões. E acontece o mesmo com a cápsula gelatinosa que os reveste. Como isso é possível? Este é o caso de uma relação simbiótica entre a salamandra e uma alga verde unicelular chamada Ophylla oblistomats. Faltou o itálico aí nesse nome científico. Enquanto a alga produz oxigênio, né, o O2, que será compartilhado com a salamandra, esta, por sua vez, a salamandra, produz compostos nitrogenados úteis à alga. Kearney relata, por meio de evidências intracelulares, que as algas estão geralmente localizadas no interior das células, em todo o corpo manchado das salamandras. Alguém pode dizer que isso não é fabuloso, pois esse fenômeno de coexistência ocorre com até certa frequência em invertebrados. Mas o que realmente surpreende é o fato disso ocorrer também em vertebrados. É também extraordinário o fato de que o sistema imune de vertebrados reconhece como estranho tudo aquilo que não for do próprio organismo. E neste caso, o sistema imune pode ter apresentado uma falha no reconhecimento, o que permitiu o estabelecimento dessa relação. A foto abaixo é da salamandra solar. E a notícia completa você encontra em Nature News. Então, a foto que ele se refere é essa aqui, tá? É uma questão muito grande, eu tentei compactar tudo em um slide, por isso que vai ficar bem juntinho tudo. Essa é a salamandra solar. A endossimbiose entre a salamandra manchada e a alga verde unicelular, citada no texto anterior, apesar de não ser comum envolvendo vertebrados, é um tipo de relação ecológica relativamente frequente na natureza. Como exemplos, pode-se citar a associação entre protozoários e cupins, ou entre protozoários, bactérias e animais herbívoros. Essas relações ecológicas citadas, bem como a da salamandra e alga, são do tipo. Olha, então ele citou aí nessas relações entre protozoários, bactérias e animais herbívoros que são mais conhecidas, que essas bactérias, elas ajudam, né, na digestão, por exemplo, da celulose presente na parede celular das células vegetais, fazendo com que esses herbívoros eles consigam fazer a digestão e absorver, né, todo esse conteúdo vegetal. Então, o herbívoro ele precisa, né, dessas bactérias para ele poder sobreviver. Então, ele está comparando essa relação da salamandra com essa relação, né? Está dizendo que é o mesmo tipo, né, dessas bactérias com os herbívoros. Então, aí já é uma ajuda para você conseguir desvendar que tipo de relação que tipo de relação ecológica é essa. Mas a gente tem também outros fatores, que aí fala, né, uma endossimbiose. E a endossimbiose é quando um organismo ele vive, né, junto com o outro, dentro do outro. E eles não se prejudicam, eles coevoluem, eles vivem assim, juntos. Então, outra evidência, né, dessa relação, vou até tirar essa imagem aqui, ó, é que fala que essas salamandras, os embriões, eles já possuem, né, essas algas. Então, é desde, né, de um estágio muito primitivo do embrião. Eles já estão juntos. Ela já está existindo ali como um endosimbionte, a alga como um endosimbionte da salamandra. Então, isso caracteriza um tipo de relação harmônica e obrigatória, como o mutualismo, é a alternativa A, tá? Assim como eu falei, né? Muito similar das bactérias com os herbívoros. Eles não sobrevivem sem essas bactérias estarem ajudando na digestão das células vegetais. Assim como a salamandra precisa, né, desse oxigênio produzido pelas algas, né, para oxigenar, né, seus órgãos, sua pele, seu órgão pele, seus órgãos internos. E aí a salamandra também fornece um benefício para essas algas, que são as matérias nitrogenadas e outros compostos orgânicos e inorgânicos. Questão 3. Todos os seres vivos estabelecem relações uns com os outros. Essas interações são chamadas de relações ecológicas. A sociedade é um tipo de relação ecológica em que a.
Organismos de espécies diferentes estabelecem divisão de trabalho e trabalham juntos em prol do sucesso da comunidade. Veja bem, nós seres humanos a gente vive em sociedade. Então, olha, nós seres humanos, indivíduos da mesma espécie, concordam comigo? Então é isso. A gente, quando fala de sociedade, a gente está falando de organismos da mesma espécie. Então não é a questão A, né? Fala organismos de espécies diferentes. Não. B. Organismos de uma mesma espécie estão unidos anatomicamente e trabalham de modo cooperativo. Nós estamos unidos a outros seres humanos anatomicamente, fisicamente? Não, né? Então, também não pode ser essa questão. Ocorre essa união física, tá bom, gente? Como, por exemplo, na caravela portuguesa, nas águas vivas, né? Onde tem vários indivíduos nos corais, vários indivíduos, né? De uma mesma espécie, todos unidinhos ali fisicamente na estrutura, cada um realizando uma função, ou até mesmo a mesma função, para que essa estrutura ela continue, né? E aí o nome disso é colônia, tá? Quando os indivíduos da mesma espécie eles estão unidos anatomicamente e trabalham de modo cooperativo. C. Organismos de espécies diferentes. Não. D. Organismos de uma mesma espécie organizam-se de modo que todos os organismos trabalham de maneira cooperativa. Isso mesmo, assim como as abelhas, os cupins e nós humanos, como eu já disse, né? As abelhas, por exemplo, tem a abelha rainha, tem as operárias, né? A mesma coisa nos cupins. Então, esses indivíduos da mesma espécie, eles se organizam, né, pro bem dessa sociedade. Então, o correto é a D. Questão 4. Os seres vivos mantêm relações entre si e com o meio onde vive. A respeito das relações ecológicas foram feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa incorreta. A. O predatismo é uma relação desarmônica entre a presa e o predador. Essa relação é importante para o controle populacional das presas. É isso mesmo, né? O predatismo. Um indivíduo ele vai predar o outro organismo, então ele vai estar controlando essa população, né, dessa presa, para que ela não fique em excesso, né? Porque se ela ficar em excesso também o predador. Nossa. O predatismo é uma relação desarmônica entre a presa e o predador. Essa relação é importante para o controle populacional das presas. É isso mesmo. A predação, né, envolve indivíduos de diferentes espécies, em que o predador ele irá predar a presa, né? Então será vantajoso para o predador porque ele vai adquirir comida, né? Mas desvantajoso para a presa, porque ela vai resultar em sua morte. Então é uma relação desarmônica. Lembrando que é quando um organismo ele é desfavorecido nessa relação, né? Um a mais. Então é uma relação importante para o controle populacional das presas, que vai estar controlando o número de indivíduos da presa. B. A lombriga é considerada um endoparasita, enquanto que a pulga e o piolho são ectoparasitas. Esses organismos buscam abrigo e alimento no hospedeiro. Isso mesmo, olha só, a gente está procurando a resposta incorreta. Essas duas estão corretas. A lombriga ela é um endoparasita, está dentro, né, do hospedeiro. Então ela é um parasita interno, enquanto que a pulga e o piolho estão fora, são ectoparasitas, se alimentando ali, né, do sangue. E eles buscam abrigo e alimento no hospedeiro. C. A rêmora, né, aqueles peixes que se grudam na pele dos tubarões, com o intuito de aproveitar os restos de suas presas, né, o resto do que sobra de comida ali que o tubarão se alimentou, são caracterizadas, essa relação, né, caracterizada como comensalismo. E é isso mesmo. Comensalismo é quando é uma relação em que para um indivíduo não desfavorece nem favorece, mas o outro é favorecido. Né? Eles chamam uma relação de mais zero. Ela é positiva para a rêmora e neutra para o tubarão, porque ele está se alimentando ali normal da comida, né? Mas ele acaba perdendo os restos. E aí a rêmora vai estar ali do lado ou embaixo e vai consumindo, né, esse resto alimentar. Então é positivo para a rêmora. Então também está correto. D. Os líquens são formados pela associação de fungos e algas.
numa troca de benefício obrigatória para a sobrevivência de ambos. Isso mesmo. Líquen é fungo e alga. E eles geralmente ficam em troncos, né? E eles se ajudam, né, para sobrevivência. Questão E. Os cupins não conseguem digerir a celulose sem a ajuda dos protozoários. Nos humanos, esse polissacarídeo, que é a celulose, é facilmente digerido uma vez que produzimos a celulase, uma enzima específica para a digestão do carboidrato citado. Então, gente, nós não possuímos, né, nós não produzimos a celulase, né? A gente não possui essa enzima para poder digerir, né, a celulose. Então, a gente não aproveita desse polissacarídeo. A gente não consegue fazer a digestão desse polissacarídeo. Então, a E seria a questão incorreta. Então, eu agradeço a vocês pela atenção, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários. Qualquer coisa a acrescentar, a gente vai tentar sanar tudo e bons estudos.